Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Se abre os céus, o teu reino vem, A nossa fé está no nosso Deus. E se abre o céu, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. grande Deus, Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. nossa fé, A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. aleluia, glória a Deus, que os céus fechados se abram sobre a sua vida, aleluia. Quem crê, dê um glória a Deus, um amém, aleluia. Será que você pode levantar suas mãos bem alto e cantar mais uma vez? Canta com toda a sua alma, com todo o seu coração. Rasga as suas vestes nesse momento, no bom sentido espiritual, e Os recebe céus do Senhor. fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Uma A atmosfera de glória que nossa você fé e usa, esperança poder, estão unção, em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. o reino movendo, o reino movendo. Sim, sim, sim. Que se abram os céus, O teu reino vem, nossa fé está no nosso Único, vivo e verdadeiro Deus. Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Glória a Deus. Abra os céus. Vem. Adore, jovem, fale palavras de adoração a esse Deus maravilhoso, a esse Deus Que poderoso, se a abra o esse céu, Deus majestoso. o teu Ele é reino digno de vem. todo louvor, Ele é digno A de nossa toda glória, Ele é digno de toda adoração. Aleluia.
sobre nós nesta noite. Oh! A unção do Espírito Santo, oh, que é derramada sobre nós, é o peso da glória de Deus, aleluia. Você pode aplaudir esse nosso Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Oh, aleluia! Deus é bom demais. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Você pode se assentar nesse mesmo espírito, nesta mesma unção que está sobre as nossas vidas nesta noite. Aleluia. Eu posso ouvir um glória, um barulho, alguma coisa. Ajuda a gente a pregar aqui, gente. Aleluia. Amém. Oh, Jesus. Aleluia. Nós estamos na série de mensagens e hoje é o encerramento dessa série de mensagens. Nós tivemos, hoje é o quinto vírus que nós vamos deletar em nome de Jesus. O primeiro deles foi o orgulho, o segundo foi o medo, o terceiro foi o ressentimento, o quarto foi a ansiedade e hoje é qual mesmo? A inveja, muito bem. A inveja, para quem decifrou o nosso código ali, né? A mensagem dessa noite é: delete o vírus da inveja em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre isso. E nós temos ouvido falar que muitas pessoas têm recebido, inclusive, curas aqui neste lugar. E toda a honra e todo louvor é o nome de Jesus. Aleluia, estamos muito felizes por tudo isso que Deus tem feito. Então nós vamos falar sobre a inveja, é para fechar, né, com chave de ouro mesmo, porque é um tema dificílimo de se falar, pesado, mas a presença de Deus nos renova e nos enche nesta hora, para que a palavra venha para o nosso coração, que está com um terreno fértil, para receber a boa semente da palavra. Amém. Aleluia. Então, se a gente pudesse dizer, no original, no latim, a palavra inveja vem do latim com a palavra ividere, que significa não ver. Aquele que inveja alguém, se possível fosse, ele não gostaria de estar vendo o que ele está vendo, porque faz tanto mal para ele que ele gostaria de não estar vendo. Então nós vamos falar de dois contrapontos. Nós vamos falar daquele que é invejado e vamos falar daquele que inveja. Dificilmente alguém diz que é invejoso. Puxa, eu sou invejoso. Muito difícil você ouvir alguém falando isso. Porque à medida que nós falamos isso, é como se nós assinássemos uma carta dizendo que nós somos incompetentes. Porque a gente olha para o outro e a gente fala: ele é competente, mas eu sou incompetente. Mas isso não é consciente, é inconscientemente. Porque a gente olha para o outro e então a gente não... Na verdade, não é a briga, se a gente pode chamar assim, não é com o outro, é com a gente mesmo. E aí que o Espírito Santo começa a mexer nas nossas vidas. Porque a gente acha assim: não, esse problema eu não tenho, estou sossegado nessa noite. Porque esse problema eu não tenho. Mas você sabe que estudos dizem que a maioria das pessoas são invejosas. Mas quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o seu Espírito. E o seu Espírito faz com que as coisas podres que haviam em nós sejam desfeitas pelo poder dele. E isso vai transformando as nossas vidas. Então, à medida que nós caminhamos através do Espírito Santo, isso vai sendo moldado na nossa vida e no nosso caráter. Então, o que acontece? Essa briga interna, por quê? Porque a gente não se sente competente. Tudo isso é tudo inconsciente, não é algo que a gente pensa, que é consciente. A gente fala: eu tenho inveja porque eu sou incompetente. Não, é algo que fica no nosso inconsciente. E a gente
fica lutando porque o outro tem algo que a gente não tem. E daí a gente não está lutando porque o outro não tem, é porque a gente não tem. Então a gente vai ver que a inveja, ela pode ser trabalhada de tal forma em que ela pode se tornar positiva. Nós vamos ver isso nessa noite. Como assim? Não é heresia não, tá? Fique tranquilo. Então, a inveja, a palavra de Deus diz que ela é uma obra da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5, onde tem lá um relatório de obras da carne. E entre essas obras da carne que está em Gálatas capítulo 5, está lá a inveja. Gostaria de ler com vocês capítulo 5, 24 de Gálatas em diante, até o finalzinho do 5. Não precisa abrir se você não quiser, mas a palavra de Deus diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. O que a palavra de Deus aqui nos diz? Que à medida que o Espírito Santo de Deus vive em nós, nós não podemos viver uma vida de vanglória. Nós não podemos viver uma vida de se achar a última bolacha do pacote, de se achar o último gás da coca. Não pode ser parte de algo que a gente vive, porque o Espírito Santo então, de Deus vive em nós. Porque, olha só o que a palavra de Deus diz: provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Às vezes, certas situações, o que acontece? A gente faz questão de ter para que então que cause inveja no outro. Quem sabe esse outro é aquele que a gente não gosta. Quem sabe é aquele que a gente quer causar isso. E a gente faz de propósito. A palavra de Deus diz que quando nós caminhamos no Espírito, isso não pode ser real nas nossas vidas. Isso precisa ser diferente em nós. Então o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando no telão da nossa mente, que nossa mente tem um telão além de 4K. E o Espírito Santo vai demonstrando lá no telão da nossa mente algumas coisas e que fala: filho, isso daqui está errado. Isso daqui precisa mudar. O Espírito Santo de Deus vai revelando no telão além de 4K na nossa mente. E ele vai mostrando o que precisa ser mudado. Você sabia que um sinônimo de inveja é a cobiça? Você lembra que lá nos pecados, que a palavra de Deus diz dos 10 pecados, que secularmente é chamada dos pecados capitais, tem lá a cobiça: não cobiceis a mulher do seu próximo. A Bíblia fala. Então a cobiça e a inveja, elas andam junto, é um sinônimo. A cobiça é um sinônimo da inveja. Então quando a palavra de Deus diz não cobiça a mulher do seu próximo, pode ser que você não tenha problema com isso. Quem sabe você ainda é solteiro, não tem problema com isso. Quer dizer, pode ser que tenha, mesmo solteiro. Mas enfim, quem sabe esse não seja o seu problema. Mas quem sabe, para nós mulheres, olha a bota da irmã, não cobiça a bota da irmã. Não cobiça o cabelo da irmã, não cobiça o carro do brother. Não cobiça. É isso que a palavra de Deus está nos falando. Não inveje, não deseje o que é do outro. E cobiça tem tudo a ver com inveja. Existe um perfil da pessoa invejosa. Claro que todo perfil tem a sua exceção, mas normalmente a pessoa invejosa é aquela que é insegura, porque ela não reconhece as suas potencialidades. Ela não reconhece aquilo que ela tem de melhor, porque ela olha para o outro e fala: ele é muito melhor do que eu e por isso eu o invejo. Então essa pessoa é insegura. Outra característica é que ela tem, consequentemente, baixa autoestima. Ela não reconhece o seu valor. Isso é uma característica das pessoas invejosas. Ela tem um forte sentimento de que é sempre injustiçada. Sabe assim, aquela situação: não, eu fui injustiçada, eu sou injustiçada ali, eu sou injustiçada. Aonde eu vou, eu sou injustiçada. Então, a pessoa invejosa tem isso, porque ela não acredita que pode ser sem querer que a pessoa tem feito aquilo para ela. Ela se sente incapaz.
E também uma outra coisa que, estudando, a gente buscou, a inveja também está intimamente relacionada com os ciúmes. Incrível isso. Por quê? Porque quando eu tenho ciúmes, eu não quero que de jeito nenhum a pessoa tenha aquilo que eu tenho. Então, consequentemente, é como se fosse, a pessoa não pode ter o que eu tenho. É como se fosse uma inveja oposta, inversa. Então, se eu tenho um Nike, não sei o que lá, que está na moda aí, Air Max, sei lá, que me veio na mente, eu não quero que ninguém tenha. Porque eu tenho ciúmes que, se ele tiver, você tem também? Aquele papinho. Você tem também? Então, o ciúmes também está intimamente ligado com a inveja. No judaísmo, a inveja só é considerada pecado quando existe o desejo de tirar algo do outro. Então, na religião judaica, a inveja existe quando eu quero retirar algo do outro e ter para mim. E é bem legal esse pensamento a seguir, que eu vou falar deles, da religião judaica. Por quê? Porque eles entendem que quando tem o caráter de admiração, é visto como uma inveja positiva. E é essa que eu estava comentando com vocês. Porque o que acontece? Existem escalas da inveja, escadas da inveja. E vamos dizer que a primeira escada é a admiração. Que você olha para alguém e fala, puxa, eu admiro essa pessoa. Eu tiro meu chapéu para ela. Eu acho ela fera. Eu quero buscar, eu desejo buscar conhecimento, eu desejo buscar circunstâncias que possam me levar, quem sabe, ali perto dela, porque eu a admiro. Mas é uma linha tênue entre invejar ela, porque à medida que... Olha a diferença entre admirar uma pessoa e invejar uma pessoa. Quando eu admiro uma pessoa, eu quero ela perto de mim. Eu falo, puxa, eu queria estar perto dessa pessoa, porque ela me inspira a ser melhor. Mas quando eu invejo, eu falo, não quero nem saber de você perto de mim. Fique longe de mim, porque perto de mim eu não quero. Essa diferença, se é que a gente pode chamar assim, da inveja boa, da inveja santa e da inveja boa, né? A gente costuma falar da inveja santa. Não, eu tenho inveja santa de você. Fique tranquila. Então, se a gente pudesse dar características e degraus para isso, seria o primeiro degrau onde eu admiro o outro. E aonde eu procuro recursos para então melhorar o meu eu. Eu olho para dentro de mim e falo, puxa, mas para eu chegar no nível dessa pessoa que eu admiro, então eu preciso, quem sabe, fazer uma faculdade, eu preciso fazer, quem sabe, ITQ, eu preciso, quem sabe, fazer uma aula de música, ou quem sabe, enfim, N coisas que a gente pode pensar. Isso nos motiva a se desenvolver, a crescer. Então, uma admiração, nós podemos, quem sabe, chamar uma inveja boa. Mas a inveja ruim é aquela que quer a pessoa longe e distante. A inveja, até certo nível, até certo degrau, deseja, inclusive, a morte da pessoa. E nós vamos ver isso. Tem pessoas que invejam de tal ponto, de tal forma, que desejam a morte do outro. Porque não consegue lidar com que o outro seja melhor do que ele mesmo. Isso que a gente vai ver. Esse vírus chamado inveja, ele produz uma desordem e uma confusão imensa nas nossas vidas. E é um obstáculo para a gente se autoconhecer. Porque quando eu estou olhando para o outro, eu não olho para dentro de mim. E não percebo o que eu estou fazendo. Porque eu estou olhando para o outro. Quem sabe aí na sua história de vida ou nesses momentos que nós estamos vivendo, você esteja olhando para a vida do outro e você esteja tão focado na vida do outro que você não consegue olhar para dentro de si. Eu te desafio nessa noite em nome de Jesus a parar de olhar para o outro e a olhar para você e olhar para as metas que você tem na sua história. Se você não tem metas, relate elas. Olhe para as suas metas, olhe para dentro de você e olhe para os seus sonhos e veja para onde você pode chegar.
se você batalhar e correr para chegar e alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Porque às vezes a gente está tão focado no outro que a gente não desenvolve a nossa vida, porque a gente está amarrado no outro. E o Espírito Santo de Deus nos diz nessa noite: eu quero é você, filho. Eu quero as tuas metas, eu quero os teus sonhos. Deixa que do outro cuido eu. Deus fala para nós. Então muitas vezes nós estamos presos ao outro. É preciso... Você já viu aquele versículo bíblico em que a palavra de Deus fala: chorem com os que choram, ou riem com os que riem, chorem com os que choram? Quando se trata de amigos, principalmente, é muito mais fácil nós chorarmos com os que choram do que nós rirmos com os que riem. À medida que a gente reconhece se a pessoa é nosso amigo ou não é nosso amigo, é quando ele comemora junto com a gente o nosso sucesso. O amigo verdadeiro, aquele top das galáxias, vai ser aquele que comemora o sucesso junto conosco. Porque o sofrimento é muito mais fácil ter amigos, né? Você pode ver que de repente num velório, numa situação, vem um monte de gente, mas então quando você se forma numa graduação, numa faculdade, você conta nos dedos quem te dá ali parabéns, ou quem está te apoiando, fala: poxa, brother, que top que você conseguiu. Então aí nós vamos selecionando os nossos melhores amigos e os nossos amigos. E que a gente possa ser também os amigos fiéis, esses que comemoram as vitórias do outro, dos nossos amigos. Que apoia, que fala: brother, que massa, parabéns, você é top. Você conseguiu, você chegou lá. E um exemplo disso, de que aquele que busca o desenvolver-se e o crescer de tal forma, e consegue manter-se uma humildade, que é a humildade de Jesus. Gostaria de falar uma associação aqui, entre o milho e o joio. Se você perceber, o milho, quando ele frutifica, ele está viçoso, mas de tal forma ele frutifica tanto, ele fica tão pesado que ele chega a se inclinar. Ao contrário do joio, que não tem nada dentro dele, mas ele não se inclina. De hipótese nenhuma ele fica lá com a pose. O que isso significa? O invejoso é esse que não se inclina. O invejoso é esse que não perde a sua pose. E aquele que sabe os seus limites dentro da palavra de Deus, ele frutifica, mas ele se inclina, ele é humilde. Ele cresce, desenvolve, mas ele continua humilde. Muda as estações da vida dele, aonde as pessoas falam: nossa, essa pessoa cresceu demais. Mas ele continua a se inclinar para o outro. Ele continua com a humildade para com o outro. Porque o invejoso é esse que não se inclina. Que o Espírito Santo de Deus nos faça as nossas vidas inclinar diante dos outros, independente da posição que nós estejamos. Que isso possa ser real na nossa vida e na nossa história. Olha que interessante, quando a pessoa passa por situações complicadas ou comuns do dia a dia, pequenas ou grandes, é muito importante nós pararmos para refletirmos sobre essas situações. Porque o invejoso é aquele que não para refletir sobre a sua vida. Ele quer cada vez mais, ele não para pensar. Enquanto aquela pessoa que reflete sobre as suas atitudes e os seus comportamentos, ela desenvolve e cresce. E aquela pessoa que não pensa e não reflete sobre as suas vivências, ela desperdiça a sua vida. Olha a importância que o Espírito Santo de Deus está fazendo conosco nesta noite. Ele está nos fazendo refletir sobre o nosso comportamento em relação aos outros, porque Ele tem algo para transformar aí dentro da nossa alma. Algo para transformar. E quando eu preparava essa mensagem, veio uma passagem muito especial, que é uma das primeiras passagens que eu li na minha vida. Eu lembro quando eu devia ter uns 8 anos de idade, eu tinha um livrinho sobre a Bíblia, e eu me recordo até da imagem desse livrinho, dessa parábola, que é o paralítico, a cura do paralítico em Cafarnaum. E
E essa passagem é muito especial para mim, porque eu me lembro como se fosse hoje, de eu lendo aquela história. Eu gostaria de ler Marcos capítulo 2 com vocês, onde a palavra de Deus diz: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Zoavam: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, o ponto de se admirarem todos e darem a glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. E o que tem a ver essa passagem com inveja? Com esse vírus que nós vamos deletar nesta noite em nome de Jesus. Tem tudo a ver. Nós vamos ver o contexto dela. Vou tentar explicar aqui rapidamente para vocês. Jesus havia voltado para Cafarnaum e estava em casa. E de repente ele começou a falar da palavra e começou a aumentar pessoas dentro daquela casa, ao ponto de ter gente lá fora. E então chegou um paralítico. Alguém trouxe e carregou um paralítico para aquele lugar. E 4 homens piedosos imaginaram que Jesus poderia, e creram que Jesus poderia curar aquele homem que estava ali fora, paralítico. Só que não vendo como passar pela multidão, e nós vemos na Bíblia muitas multidões, e multidões atrapalham o nosso momento de milagre com Jesus, e por isso que nós precisamos atravessar multidões. Me lembro da mulher do fluxo de sangue que teve que atravessar a multidão para então tocar na orla de Jesus. Multidões atrapalham. Tem coisas que atrapalham a nossa história e nós precisamos romper com isso que atrapalha. E então esses homens observavam que não tinha como passar por ali, e observaram um buraco no telhado da casa e falaram: poxa, dá para passar por ali. Imagine se subir do telhado de uma casa normalmente já é difícil, imagine levar um paralítico. Era um desafio muito grande que eles tinham naquele momento. Mas então eles fazem isso, descem o paralítico, e quando desce o paralítico, Jesus diz para aquele homem: os seus pecados estão perdoados. Tem algo de incomum conosco nesta noite. Jesus olha para nós, se é inveja, se é orgulho, se é o medo, se é se é ansiedade, se é qualquer um desses vírus que nós viemos trabalhando, estiver ainda impregnado nas nossas vidas, Jesus fala: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados, juventude, estão perdoados. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é aquele Deus que nos dá a oportunidade, e nós precisamos aprender a apegar e agarrar-se às oportunidades que Deus nos dá. E foi isso que esse paralítico fez. A Bíblia fala no livro de Marcos, mas também tem no livro de Lucas, onde conta a mesma história. E a Bíblia fala que Jesus olhou para ele e fala: tem de bom ânimo, homem. Porque provavelmente ele estava desanimado. Mesmo que você esteja desanimado nesta noite, Jesus fala: os seus pecados lhes são perdoados. Você pode se tornar limpo como a neve novamente. O Senhor nos dá oportunidades. O Senhor nos renova. O Senhor nos põe de pé de novo. Aleluia. E o que acontece nas nossas vidas muitas vezes? As pessoas não acreditam que nossos pecados possam ser perdoados.
Mas o nosso Deus, não há pecado difícil e impossível que o nosso Deus não possa perdoar. Pode ser a coisa mais macabra do universo, Jesus perdoa. Mas qual é a nossa postura diante do perdão de Jesus? É tomar uma posição e não aceitar mais isso nas nossas vidas e mudarmos a nossa atitude. Vivermos como pessoas que agradam ao Senhor. Ele perdoa qualquer pecado. Mas então nós temos que mudar de direção. Aquela direção que nós andávamos precisa ser mudada. E nós precisamos voltar-se para a santidade em Deus. Nós simplesmente virmos a igreja, o nosso coração não mudar, não vai adiantar. Porque o dia que a trombeta soar, vai subir aqueles que estão preparados. É a palavra, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Nós precisamos estar preparados. Pode ser que Jesus não volte nessa geração? Pode ser, eu creio que volte, mas pode ser que não. Mas então Jesus pode voltar para nós a qualquer momento. Nós precisamos estar preparados. Deus está direcionando as nossas vidas para que vírus sejam deletados da nossa história e nós tenhamos uma vida santa e reta diante dele. Mas por vezes as pessoas não acreditam na nossa mudança, no perdão que Jesus dá para nós. E é isso que aconteceu nessa história. Entre aquela multidão existiam os escribas. Os escribas eram um daqueles que sempre estavam questionando Jesus, que estavam invejando Jesus. Porque aquele que inveja, ele está sempre cutucando. Quem sabe nós tenhamos recebido cutucões de pessoas, ou quem sabe nós estamos cutucando pessoas e não temos percebido, mas o Espírito Santo hoje tira a venda dos nossos olhos para que possamos viver uma vida santa. E aqueles escribas estavam ali, e a Bíblia conta de que Jesus sentiu ali uma atmosfera de que alguém estava pensando algo com relação àquilo que ele estava falando. Dos pecados são perdoados. Ou seja, eles não estavam acreditando que o pecado daquele paralítico podia ser perdoado. Ele falou, quem é Jesus? O escriba pensando, quem é Jesus para curar, para perdoar o pecado desse paralítico? Jesus é Deus e Deus é Jesus. Só pode se perdoar pecado aquele que nunca pecou. Eu não posso perdoar pecado, você não pode perdoar pecado, mas o nosso Deus pode. E é isso que aconteceu ali naquela hora. Aquele escriba estava questionando, estava invejando. Eles invejavam Jesus o tempo inteiro, porque Jesus curava, Jesus fazia milagres e maravilhas. E eles o que faziam? Eles entendiam da lei e questionavam Jesus. E Jesus era invejado naquele momento. Mesmo que as pessoas não acreditem no perdão que Deus tem para a sua vida, Jesus acredita. Jesus transforma e Jesus molda. Por isso que muitas vezes quando a pessoa erra, leva um tempo para as pessoas acreditarem na mudança dela. Ela precisa batalhar muito realmente para chegar no padrão no padrão de Deus, onde as pessoas vão confiar novamente na pessoa. Mas a pessoa precisa provar para os outros, mas para Deus você não precisa provar. Porque Deus conhece o som do nosso coração. Na mesma hora que Deus nos perdoa, Ele sabe se nós recebemos ou não o perdão, se nós vamos mudar ou não, porque Ele olha lá dentro. E o Senhor Jesus nos convida nessa noite para a gente deixar Ele mudar aqui dentro. Nós estamos sendo confrontados pela palavra de Deus. E então, quando nós mudamos, nós desenvolvemos e crescemos. E muitas pessoas vão querer nos parar. Mas à medida que vamos andando com Jesus, Ele nos torna imparáveis. Nada vai te parar, porque você está firmado na rocha que é Jesus. As pessoas vão tentar te parar. Não tem condição, não tem jeito, não dá mais. Mas Jesus fala, dá sim, eu estou contigo, você não pare, não desista. Aleluia. E então, os escribas invejaram Jesus de tal forma que primeiro, se a gente fosse colocar etapas, primeiro eles invejaram Jesus no sentido de questionar, depois tramaram contra Jesus e depois ainda desejaram a sua morte. Lembra que eu falei que o invejoso, ele quem sabe,
deseja que a pessoa morra. E aí era isso que os escribas desejavam que acontecesse com Jesus, que ele morresse. E ele morreu, mas ele ressuscitou, porque Jesus é imparável, aleluia. Jesus é imparável e nós, através de Jesus, somos imparáveis. Uma resposta para finalizar essa primeira parte aqui, que o tempo voa. Como deletamos o vírus da inveja? Às vezes a gente coloca o vírus ali, mas então como que a gente deleta? Cientificamente falando, a neurociência diz que a inveja atua no nosso cérebro na mesma área em que a gratidão atua. Porém, a inveja, se nós não tratarmos dela, ela vicia. Isso é científico. É vicioso a inveja. E como deletamos a inveja? Com gratidão. Porque é a mesma área, é científico e é bíblico. Aleluia. Porque é a mesma área em que atua a inveja, atua a gratidão. Porque à medida que nós somos gratos por aquilo que nós já temos, nós não vamos ficar olhando para o outro e falando, ele não merece isso, quem merece sou eu. Pelo contrário, nós vamos olhar e falar, obrigado Deus pelo que o Senhor já me deu, porque eu não merecia, mas o Senhor me deu. Primeira questão que nós podemos olhar e ver é a salvação. Nós não merecíamos, mas Ele nos dá. Ele nos oferece. Ele nos dá de presente. Nós não merecíamos, mas Ele nos dá. E é assim que nós precisamos combater a inveja, através da gratidão. Gratidão por tudo aquilo que Deus tem nos dado. E isso é um exercício. É um exercício que nós precisamos fazer para combater a inveja. Sendo grato, nós vamos deletando a inveja. Ela vai perdendo força e chega uma hora que ela vai ser completamente deletada das nossas vidas. Aleluia.